Bom, a respeito da cafeicultura em si, nós podemos destacar dois grupos produtores, ok? Nós temos primeiro os chamados tradicionais, os cafeicultores tradicionais que habitavam, que produziam na região do Vale do Paraíba, essa região fronteiriça entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Tudo bem? Os tradicionais, eles tinham um modo operandi que eu vou caracterizar agora. Bom, o primeiro ponto, tá? Não diversificam a economia. Na verdade, o que você tem, portanto? Os lucros gerados na produção cafeeira são reinvestidos praticamente na cafeicultura em si. Não há uma diversificação das atividades econômicas. É o pensamento, mais ou menos, assim, time que está ganhando não se mexe. Só que isso, mais para frente, vai gerar alguns problemas. Tudo bem? Porque pensa o seguinte, se você só investe em café, e se por acaso um dia o mercado de café entrar em queda? Você não tem outro tipo de renda, você não tem outros investimentos prioritários. Você enfrentará problemas. Isso vai acontecer mais para frente. Beleza? Politicamente falando, esse grupo tradicional apoiava a monarquia. Eles eram monarquistas, favoráveis à centralização de poder nas mãos de Dom Pedro II. Ok? E mais um detalhe: defensores da escravidão, escravocratas. Portanto, resumindo, nós temos tradicionais que não diversificam a economia, monarquistas e escravocratas, ok? Em contrapartida, nós temos os chamados cafeicultores progressistas do Oeste Paulista, onde as suas formas de agir, o modus operandi, se diferencia em grandes aspectos dos tradicionais. Bom, em primeiro ponto, os progressistas visavam, obviamente, além do lucro com café, a diversificação das atividades econômicas, a diversificação da economia, ou seja, partes dos lucros provenientes com a exportação do café, o que você tem então? Tudo bem, parte você investe no café novamente, mas teremos grupos que investem já em um princípio industrial brasileiro, atividades bancárias, comércio, enfim, certo? Esses cafeicultores progressistas, eles têm um viés de pensamento político republicano, diferente dos tradicionais. Por quê? Porque a república, ela visa uma maior liberdade, uma maior autonomia das províncias. Que, na verdade, quando a república em si passar a existir, as províncias tornar-se-ão os estados. É como você tem hoje. Nós temos as legislações, as constituições estaduais, que dão relativa autonomia aos estados em relação ao governo federal. E a ideia deles era justamente o quê? Que eles pudessem agir política e economicamente sem grande dependência do governo federal, ok? Esse assunto será retratado, retomado mais adiante. O segundo ponto que nós devemos considerar em relação a tudo isso, além da questão republicana, é a mão de obra, certo? Veja só, como os progressistas já tinham um viés de desenvolvimento industrial, de um comércio, de um mercado interno, era necessário que houvesse a mão de obra assalariada. Então, ao contrário dos tradicionais que defendiam a escravidão, dentro do núcleo progressista, nós temos aqueles que defendem a adoção do trabalho livre. Tudo bem? Agora, para a gente fechar esse slide, esse vídeo, o que acontece? É a questão da modernização conservadora. Como assim? Veja só, a parte de modernização em si seria o seguinte: a necessidade da criação de uma infraestrutura para transportar e processar o café. Ou seja, por exemplo, nós teremos aí ferrovias, portos, certo? Algumas pequenas fábricas, alguns pequenos núcleos de processamento do café.
Então, esse ponto é a modernização. Agora, o lado conservador implica o seguinte: você tem ainda a ideia o quê? Do agronegócio, a insistência do agronegócio como o viés econômico mais importante do país. A permanência do latifúndio é o segundo ponto. As grandes propriedades, a marginalização dos homens do campo e a mentalidade escravocrata. Beleza? Então, esses três elementos que foram citados agora se enquadram no viés conservador. Beleza? Vejo vocês daqui a pouco.